Carla Rodrigues foi oficializada como candidata do PSD à Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Concede a primeira entrevista como candidata ao Azeméis Neto. Boa tarde, Carla Rodrigues. O seu nome já tinha sido ventilado há algumas semanas nos bastidores da política oliveirense. E a minha primeira questão, por isso, foi difícil tomar esta decisão? Olha, antes de mais, deixe-me dizer-lhe, eu não sou candidata só do PSD, sou candidata do PSD e do CDS, portanto vamos pela primeira vez em coligação aos órgãos autárquicos de Oliveira das Meias, a todos. Portanto, é uma coligação para todos os órgãos, inclusive para as freguesias. Em relação à pergunta que me fez, se foi difícil, foi difícil. Repare que eu já tenho uma vida pública, de alguma forma, com intervenção cívica e política há mais de 20 anos. Eu comecei na Assembleia de Freguesia de Cocujens como presidente, estive 3 mandatos, depois fui deputada da Assembleia de Freguesia de Cocujens, simultaneamente fui deputada na Assembleia da República, estou há 4 anos como vereadora e, portanto, já ao longo da minha vida já tive muita intervenção cívica e política e já tive muitas decisões para tomar. E devo-lhe dizer que esta foi sem dúvida a mais difícil, aquela em que eu tive que ponderar mais as implicações que esta decisão teria na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional e, portanto, é óbvio que nós temos que, quem não vive da política, como é o meu caso e como é a maior parte das pessoas que se entrega ao serviço cívico, tem que ponderar todos estes fatores, porque tem uma vida e uma família também para guardar e proteger. E, portanto, foi difícil nesse sentido, da ponderação dos interesses e dos valores. Não foi difícil no sentido do desejo ou do querer ou do gostar de desempenhar esta função, porque talvez seja, de todos aqueles cargos públicos a que eu já me candidatei, é sem dúvida o mais exigente, é o mais difícil, mas é também o mais aliciante e o mais interessante. É o cargo onde o exercício da função pode fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E, portanto, a esse nível foi com gosto e com satisfação. A ponderação dos interesses em causa e a ponderação da minha vida pessoal e familiar é que tornou a decisão um bocadinho mais difícil, mas a partir do momento em que a assumi, estou de alma e coração neste projeto. Era, portanto, um objetivo que tinha na sua vida política? Olha, eu devo-lhe confessar que nunca projetei a minha vida política, nunca estruturei a minha vida como eu gostava de ser isto ou aquilo, tudo tem acontecido de forma espontânea, sem eu prever. Se me perguntasse há uns anos atrás se eu algum dia iria ser Presidente da Assembleia de Freguesia de Cocujens, nunca imaginei uma coisa dessas, até o Sr. António Silva me lançar esse desafio. Se me perguntasse se eu algum dia tinha imaginado ou ambicionado ser Deputada da Assembleia da República, nunca na minha vida isso esteve nas minhas equações. Surgiu e eu aceitei. Ser Vereadora da Câmara Municipal também nunca. E ser Presidente de Câmara Municipal de Oliveira das Meias também nunca esteve nas minhas ambições políticas ou projeções. Eu nunca projetei a minha vida a esse nível, de imaginar gostaria de ser ou um dia. As coisas têm surgido, os desafios surgem e eu respondo, olha, é quase como um imperativo de consciência, vou respondendo. A Carla Rodrigues candidata-se para ganhar ou para obter o melhor resultado possível? Olha, eu candidato-me sem dúvida para ganhar, é óbvio. Aliás, eu sou candidata do PSD e do CDS, sobretudo da costela que me cabe do PSD, porque eu sou militante do PSD. É óbvio que o PSD candidata-se sempre a umas eleições autárquicas em Oliveira das Meias para ganhar. Nós somos um partido de implantação local, de implantação autárquica e, portanto, os nossos desafios são sempre para ganhar, e é para ganhar que eu estou neste projeto.
É óbvio que se me pergunta se eu tenho noção das dificuldades, é óbvio, só se fosse muito ingênua, é que eu não teria noção da dificuldade que será esta batalha, mas se fosse fácil não seria para mim seguramente, e não teria o mesmo gosto e o mesmo entusiasmo nesta batalha. É óbvio que eu sei que o PSD foi poder em Oliveira das Meias durante 40 anos, é óbvio que eu sei com todas as desvantagens e desvantagens que isso naturalmente traz no desgaste de um partido, é óbvio que eu sei que este executivo camarário está lá há pouco tempo, está lá há 3 anos e pouco, ainda teve pouco tempo de implantação e de afirmação, é óbvio que as pessoas tiveram uma sede de uma vontade de mudança que é natural e que é compreensível e, portanto, todos sabemos das dificuldades que é uma candidatura destas contra um executivo que, à partida, nós não sabemos, mas será para continuar, porque o projeto deste executivo é um projeto a longo prazo e, portanto, tenho noção dessas dificuldades, mas tenho a noção de que a decisão será dos oliveirenses. E como durante 40 anos os oliveirenses decidiram, e no meu entender, sabiamente, em dar a sua confiança ao PSD, eu acredito que, neste momento, também está ao nosso alcance merecer novamente a confiança dos oliveirenses. E, portanto, é por essa confiança que eu vou lutar, eu e a minha equipa, ao longo deste período de campanha eleitoral. Já lá vamos à equipa. Vai ser o rosto da primeira coligação de direita no Concelho de Oliveira das Meias. Como é que vai funcionar ao certo esta coligação? Olha, para já tem funcionado lindamente. As pessoas relacionam-se bem, são pessoas de bom trato, são pessoas que estão com um espírito construtivo e, portanto, tem funcionado muito bem. Depois, no terreno, vai funcionar também, com certeza, muito bem. Aliás, temos tido uma perfeita cooperação e coordenação. O entusiasmo do CDS em relação ao meu nome foi tão grande como o entusiasmo do PSD, portanto, estou convencida, estou segura e isso dá-me também alguma confiança de que o meu nome é bem aceito nos dois partidos e, portanto, eu terei o apoio amplo dos dois partidos e no terreno isso tem funcionado bem. A escolha dos candidatos aos mais diversos órgãos tem sido de comum acordo, portanto não tem havido nenhuma divergência, portanto no terreno vamos andar juntos e repare que esta candidatura e a candidatura que eu preconizo, eu pretendo que seja muito mais do que uma candidatura partidária. É óbvio que há o suporte dos partidos e eu assumo isso como social-democrata que sou, há esse suporte dos partidos, mas visa ser uma candidatura muito mais ampla, para além dos partidos políticos, uma candidatura que reúna ao seu redor, não só nas suas listas, mas também nos seus apoiantes, oliveirenses, homens e mulheres de bem que queiram melhor para o seu concelho. E são todos bem-vindos e eu aceito todos os apoios que possam surgir, desde que sejam apoios genuínos e sinceros, que acreditem neste projeto. Agora sim, o tema equipa. Já tem a equipa formada ou pelo menos pensada para as próximas eleições? É óbvio que pensada tenho que ter. Se me pergunta se eu já comecei a fazer convites, não, ainda não começamos a fazer convites, porque mais do que convidar as pessoas para o número 2 ou número 3 da Câmara Municipal, interessa constituir uma equipa e é esse espírito que eu quero criar. Interessa ter uma equipa e depois de eu ter essa equipa, eu aí vou escalonar as pessoas de acordo, eu e os partidos, obviamente que me suportam, vamos escalonar as pessoas de acordo com as aptidões, as competências de cada um, de acordo com o género, que também é importante, de acordo com as suas raízes no concelho, portanto, para haver aqui equilíbrio geográfico, portanto, é tudo um conjunto de fatores. Uma coisa é certa, eu não vou escolher a minha equipa em função de relações de amizade ou em função de interesses particulares, individuais, ou em função de agradecimento ou pagamento por algum favor ou algum apoio. Eu vou escolher a minha equipa em função única e exclusivamente do valor, da competência e da seriedade de cada um dos elementos que a vão constituir.
Ricardo Tavares já disse que não iria continuar na política. Rui Lopes foi anunciado como candidato à maior união de freguesias do concelho de Oliveira das Mães. A equipa que irá apresentar nas próximas eleições será completamente renovada? Isso não depende só da minha escolha, depende da disponibilidade depois das pessoas. Eu conto com todos. Eu conto com o apoio do Ricardo Tavares, quer seja mais direto ou indireto. Eu conto com o apoio do José Campos, direto ou indireto. Eu conto com o apoio de todas as pessoas que integraram as listas de há 3 anos e meio atrás, as listas do Ricardo Tavares. Conto com o apoio porque são pessoas de valor e são pessoas de qualidade. Se os vou integrar ou não na minha equipa não depende só da minha decisão, depende também dos partidos que me apoiam e depende também da disponibilidade de cada um. Portanto, isso é um trabalho que eu vou fazer agora, que eu conto com todos, sem dúvida conto com todos. E dentro desta coligação, na decisão, o CDS-PP, com esta coligação, acabará por ter um lugar elegível nesta coligação? Com certeza. Sim, estamos a falar na lista à Câmara, mas também na lista à Assembleia, com certeza que sim, que terá que ter um lugar elegível, claro. Com o anúncio da coligação PSD-CDS-PP, houve pessoas do CDS que mostraram o seu desagrado. Susana Mortágua, por exemplo, já disse que iria candidatar-se como independente nas próximas eleições autárquicas. Como é que analisa este comportamento? Olha, eu não vou comentar. Peço desculpa, não vou comentar. Foi uma decisão dela. A única coisa que eu posso dizer é que a coligação PSD-CDS vai apresentar uma candidatura à União de Freguesias do Pinheiro da Bem-Posta, Palmaz e Travanca, uma candidatura muito forte. E, portanto, é a única coisa que eu posso avançar. Em relação ao comportamento das pessoas, fica com as pessoas. Com esta pergunta também gostava de lhe questionar se considera que esta coligação uniu ou dividiu mais os dois partidos? Olha, em relação ao CDS não me vou pronunciar, não sei. Em relação ao PSD, eu posso lhe dizer que houve algumas divergências, mas foram minoritárias. Eu sei obviamente isto foi uma decisão do Presidente da Comissão Política, mas que eu também apoiei na qualidade de Vice-Presidente da Comissão Política e que toda a Comissão Política apoiou. Eu creio que foi mesmo por unanimidade. Isto foi votado, aliás, esta Comissão Política é muito democrática, tudo é votado, e, portanto, foi aprovada por unanimidade dentro da Comissão Política a coligação. E foi aprovada, porque eu sei que o Presidente do partido, Nuno Pires, contactou, antes do anúncio e antes até da decisão, contactou imensas figuras do PSD, autarcas, ex-autarcas, militantes de base, e o apoio foi generalizado. Portanto, é óbvio que nunca se agrada a todos, é óbvio que houve posições divergentes de pessoas que não concordaram com a coligação, mas eu acho que em termos gerais a coligação foi bem recebida e eu penso que vai ser também bem recebida e foi bem recebida pelos oliveirenses, porque repara, o PSD e o CDS são partidos próximos, aliás. O CDS é o nosso parceiro natural, foi nosso parceiro na coligação que salvou Portugal num período dificílimo de recuperação no governo, é nosso parceiro em imensas câmaras municipais por este país fora. Nunca tinha sido em Oliveira das Meias, repare, e compreende-se porque durante 40 anos o PSD sozinho ganhou as eleições e não precisou sequer de pensar em parcerias ou coligações. Mas neste momento aquilo que nós queremos é de facto uma candidatura, como eu já lhe disse, mais do que partidária, uma candidatura abrangente e fazia todo sentido nós unirmos esforços em prol de Oliveira das Meias. Eu fui uma defensora da coligação e acho que neste momento não haverá divergências, acho que neste momento pelo menos no PSD, por aquilo que eu posso falar, que não falo pelo CDS, pelo menos pelo PSD, não é fator de divisão neste momento. Acho que estão sanadas essas divergências e acho que vamos estar todos unidos, eu acredito nisso. Já abordou aqui os 40 anos de poder do PSD. O Partido Social Democrata geriu, de facto, o Conselho entre 1976 e 2016. Tem orgulho deste passado e o que é que a difere deste mesmo passado? Tenho orgulho neste passado, é óbvio que tenho. Foram 40 anos em que se construiu o Conselho.
É óbvio que, se me perguntar se tudo está feito, se tudo foi bem feito, é óbvio que não, mas também é fácil nós hoje avaliarmos o passado à luz, com os olhos de hoje. Talvez no passado, quando algumas decisões foram tomadas, nas circunstâncias que rodearam essas decisões, tivessem sido as decisões mais corretas e mais acertadas. Portanto, eu não quero fazer esses julgamentos. Tenho orgulho no passado, tenho orgulho em tudo o que foi feito em Oliveira das Meias, tenho noção de que alguns erros terão sido cometidos, isso é óbvio, só quem não governa, só quem não decide, só quem não faz nada é que não erra, mas assumo institucionalmente, democraticamente, toda a obra e toda a construção social-democrata em Oliveira das Meias, como assumo também algumas falhas que possam ter havido. É óbvio que o que é que eu quero agora fazer para reganhar esta confiança? É mostrar que o partido se renovou, é mostrar que o partido é o partido que merece e continua a ser o partido que merece a confiança dos oliveirenses e mostrar que nós estamos aqui por Oliveira das Meias, mostrar que nós temos um projeto para Oliveira das Meias, temos ambição, nós vivemos cá, nós crescemos cá, queremos que os nossos filhos cresçam cá e, portanto, é muito mais aquilo que nos une a todos, que une os autarcas do passado, que me unem a mim, do que aquilo que nos divide. E, portanto, as divergências que podem existir terão que ser postas de parte, porque o objetivo é comum e o objetivo é o desenvolvimento e o progresso de Oliveira das Meias que nós tanto amamos. E, portanto, eu assumo a herança social-democrata no Conselho de Oliveira das Meias com orgulho. Oliveira das Meias e o PSD têm representação na Assembleia da República através da deputada Helga Correia. Como é que é a sua relação com a deputada Helga Correia? É uma relação boa, conhecemos há muitos anos, desde que ela conhecia como líder das Mulheres Social-Democratas. Ela tem sido uma deputada proativa, que defende várias causas que são comuns a todos os oliveirenses e, portanto, é uma ótima ajuda, porque ela pode, no órgão próprio, na Assembleia da República, ajudar a viabilizar projetos que nós queremos para Oliveira das Meias, assim como com a sua experiência política e os seus conhecimentos nos ajudam a nós também na execução das políticas locais e a elaborar projetos. Portanto, eu vejo aqui uma cooperação institucional e uma cooperação pessoal perfeitamente normal e vantajosa para ambas as partes, tanto para nós na candidatura autárquica, como para ela também no desempenho das suas funções enquanto deputada. Falamos agora daquilo que foram os últimos 3 anos e meio na Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Como é que avalia o desempenho do Executivo Autárquico liderado por Joaquim Jorge? Não faço uma avaliação muito positiva, como pode calcular. É óbvio que eu faria muita coisa diferente daquilo que tem sido feito. Mas a grande nota que estes 3 anos de governação socialista me deixam é de alguma frustração de expectativas. Durante anos, o PS acusou a governação social-democrata de impedir o desenvolvimento de Oliveira das Meias, acusou os aspectos negativos que existiam no Conselho, disse que faria melhor e diferente e que transformaria o Conselho de Oliveira das Meias. Volvidos 3 anos, não são visíveis essas mudanças e, portanto, o que é visível é que constantemente ainda se olha para o passado e se culpa o passado de tudo e não se quer assumir as responsabilidades de 3 anos e meio que muito se poderia ter feito e não se fez. Portanto, eu não vi mudança para melhor, bem pelo contrário, os aspectos que eram negativos permanecem negativos e os aspectos que eram positivos na governação anterior não vejo a serem continuados. Portanto, eu entendo que poderia e deveria ter sido feito mais e melhor durante estes 3 anos e meio. Considera que durante os últimos 3 anos e meio Oliveira das Meias perdeu notoriedade? Completamente, acho que sim.
Acho que perdeu notoriedade a nível regional e a nível nacional, não tenho dúvidas nenhumas. Perdeu notoriedade, houve uma visão que paira neste executivo, uma visão muito local, uma visão muito paroquial. E Oliveira das Meias é um concelho que tem todas as condições, todas as características para se afirmar na região e no país. E não o fez. Nós já tínhamos alguma afirmação ao longo dos anos e dos mandatos anteriores, e neste mandato nós perdemos essa notoriedade, essa visibilidade pública, deixamos de ser um concelho de referência em algumas áreas e, portanto, eu acho que perdemos muita notoriedade e muita visibilidade, e eu acho que nós temos todas as condições para sermos um concelho ao nível regional e ao nível nacional, um concelho de bandeira, um concelho de exemplo naquelas que são as nossas principais características. E a Carla Rodrigues, o que é que poderá fazer de diferente? Bom, isso do fazer diferente, isso é outro percurso. Nós, obviamente, que temos, eu vou, juntamente com a minha equipa, depois envolvê-los, porque não teremos um programa eleitoral elaborado por uma pessoa só, com uma visão única, portanto, será um programa elaborado por todos e, portanto, com a minha equipa, nós vamos delinear aquilo que serão as nossas iniciativas e as nossas políticas. Agora, a visão para Oliveira das Meias, eu acho que isso é óbvio, e a visão que eu tenho será a visão que a minha equipa com certeza terá, que é de Oliveira das Meias forte, de Oliveira das Meias afirmativa, pujante, jovem, criativa, empreendedora. Portanto, nós queremos uma cidade e um concelho que dê cartas a nível nacional. Nós temos imensos pontos fortes. Nós temos, desde logo, o nosso tecido empresarial, que é um orgulho, e nós sabemos que temos um forte empreendedorismo no sangue oliveirense. Mas não temos sabido captar empreendedorismo externo. Portanto, vivemos apenas, única e exclusivamente, do empreendedorismo local, e nós poderíamos ter estas duas vertentes a coabitar. Nós somos um forte concelho ao nível do ensino e da educação. Nós temos aqui ensino superior, nós temos a Escola Superior de Educação, nós temos de Saúde, e temos a Escola Aveiro Norte, e, portanto, com imensos projetos, são duas escolas de grande qualidade, dinâmicas e que se estão a afirmar no nosso território, e, portanto, isso também é uma mais-valia. Nós temos todo o nosso ensino, as nossas escolas. Ainda hoje fui visitar uma escola e fui testemunhar in loco o entusiasmo do diretor do agrupamento nas obras e no projeto. Portanto, nós temos excelentes condições de ensino, nós temos excelentes condições ao nível cultural, temos excelentes condições até ao nível paisagístico e ambiental. Nós temos um concelho riquíssimo ao nível dos recursos até naturais, que deverão ser mais explorados, e a nossa maior riqueza são, sem dúvida, os e as oliveirenses. São as pessoas que são trabalhadores, empreendedores, criativos, e eu acho que a Oliveira das Meias tem muito, muito, muito por onde crescer e por onde se afirmar. Um dos temas mais polémicos durante os últimos 3 anos e meio foi a nova concessão que este novo Executivo Camarário assinou com a Indaqua. Enquanto candidata da coligação PSD-CDS-PP, a pergunta que eu lhe faço muito diretamente é se, caso ganhe as eleições nas próximas eleições autárquicas, o preço da fatura da água vai descer em Oliveira das Meias? Olha, esse é um assunto, não só a água, mas também o saneamento, são dois assuntos muito delicados, que têm que... Eu gostava de lhe dizer já que sim, que ia descer o preço da água, era o que eu queria, era o que o Emanuel queria, era o que todos queriam, porque todos nós pagamos a fatura e sabemos o que custa, e com certeza há famílias que custará muito mais até do que a nós pagar. E, portanto, é óbvio que eu gostaria de dizer isso, mas eu não estou aqui para enganar ninguém, estou aqui para ser muito franca, muito sincera e para dizer a verdade daquilo que eu conheço no momento. E, portanto, o que é que eu posso garantir? Que vou pegar nesse dossiê, vou estudar esse assunto ao pormenor. Repare que eu também há informações que eu não tenho, há informações que é preciso estudar e analisar, e tudo farei nesse sentido. Tudo farei para que esse objetivo seja concretizado, mas obviamente que não depende de mim, não depende sequer de um executivo camarário, enquanto executivo camarário, porque há aqui um contrato e os contratos também têm de ser respeitados, e, portanto,
vamos analisar e, se isso for possível, acredito que eu gostaria imenso disso, para todos os oliveirenses e também para a minha conta mensal. E, portanto, é uma aposta. É um objetivo, gostaria muito, mas não faço esse tipo de promessas, porque eu não prometerei nada que não tenha a certeza absoluta. Mas, tendo em conta aquilo que tem acompanhado e tendo também em conta as declarações do vereador Ricardo Tavares, que já disse ao Azemais-Neto, por exemplo, que caso fosse executivo camarário e dada as condições que a autarquia tem neste momento, a autarquia poderia suportar os custos deste aumento tarifário. Concorda com esta posição? Poderá haver condições e, portanto, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Nós conseguindo, por exemplo, financiamento comunitário para a expansão da rede, isso obviamente que se terá que repercutir nas tarifas e, portanto, todo esse trabalho terá que ser feito para, obviamente, nós tentarmos que isso seja possível. E, portanto, é nesse sentido que nós queremos caminhar, no sentido de reduzir esse impacto. A água é um bem essencial. E repara, as pessoas têm que ter a noção de que a água tem um custo, não é? A água tem um custo, a água tem que ser respeitada, tem que ser poupada e tem que ser valorizada, porque a água é um bem essencial e é um bem relativamente escasso. Mas por ser um bem essencial, é que aqui entra também a parte do Estado, garantir que esse bem essencial é acessível a todos e em condições que todos possam suportar. Portanto, tem que haver aqui o cuidado por parte das pessoas e valorizar esse bem essencial, mas tem que haver aqui a assunção de responsabilidade por parte de um executivo camarário, porque sendo um bem essencial, tem efetivamente que o disponibilizar às pessoas em condições de acessibilidade. E, portanto, há aqui uma responsabilidade mútua. E, portanto, nós temos, efetivamente, que caminhar no sentido de levar as pessoas a terem consciência da preciosidade que é a água, mas também que possam desfrutar dela a preços comportáveis para uma família. Os oliveirenses têm repetido continuadamente o desejo de que o contrato entre a autarquia e a Indáqua seja rasgado. Qual é que é a sua posição sobre este tema? Olha, repare, talvez por formação profissional, por ser advogada, os contratos são para cumprir. Os contratos são para cumprir. As pessoas são pessoas de bem, o Estado, uma autarquia tem que ser uma pessoa de bem e cumprir a sua palavra. Se houver algum tipo de incumprimento contratual por alguma das partes, neste caso pela Indáqua, aí sim nós teremos motivos para rescindir esse contrato. Mas isso está tudo previsto na lei. Entretanto, haverá um período, haverá uma altura em que efetivamente esse contrato poderá ser revisto e nessa altura analisaremos, olharemos para ele e veremos se há condições mais vantajosas de prestar este serviço à população. Mas repare que isto é uma decisão que não é meramente política, também é política, mas é uma decisão que tem que ser alicerçada em informação técnica, porque isto não é só rasgar o contrato e agora a Câmara Municipal, nós temos que ter condições para assegurar esse serviço à população e, portanto, isto tem uma decisão, em última instância, é uma decisão política, mas que tem que ter um suporte técnico muito forte para que a decisão política depois seja vantajosa, não façamos ainda pior do que a situação que está, não é? Portanto, tem que ser muito bem ponderado e analisado. Outro dos temas que tem ido recorrentemente às reuniões de executivo camarário prende-se com os grandes eventos desportivos. O PSD tem questionado a autarquia pela falta de grandes eventos desportivos no concelho. Se for presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias, os grandes eventos desportivos voltarão à cidade e ao concelho? Isso tem que ser avaliado. Claro que isso depois também dependerá da minha equipa e dependerá da pessoa na minha equipa que ficará com essa área, que terá mais aptidões para avaliar essa área. Repare que eu entendo que há alguns grandes eventos que, se tiverem retorno económico e financeiro para o município e não apenas mediatismo instantâneo,
devem ser continuados em Oliveira das Meias, mas isso terá que ser avaliado. Agora, eu discordo é que se invista recursos que são de todos num evento que se esgota ali naquele momento e que durante umas horas temos visibilidade mediática e que depois não há retorno para a economia local e não há retorno para as pessoas. Portanto, isso tem que ser muito bem avaliado, porque os recursos públicos não são meus, não são do Presidente da Câmara, os recursos são de todos. São recursos de todos e na gestão dos recursos públicos tem que haver muito rigor e muito critério e só se devem investir os recursos, não digo gastar, digo investir os recursos públicos naquilo que tiver utilidade e retorno para a comunidade e, portanto, todos terão que ser analisados caso a caso. Tem que ser ponderado custo-benefício. Portanto, se colocar essa questão e nós, na ponderação, entendermos que o benefício justifica o investimento, aí sim, tudo faremos para que sim. E repare que Oliveira das Meias é um concelho com uma grande aptidão para os eventos desportivos e para a prática desportiva. É uma área importante, é óbvio, porque nós temos, aliás, repare, nós temos projeção a nível nacional em algumas competições, nós somos um concelho de hóquei patins, nós somos um concelho de basquetebol, nós somos um concelho de futebol, nós somos um concelho de futsal. Eu gostava muito que nós fôssemos um concelho também de handebol e conhecido por outras modalidades, que eu também tenho uma costela do handebol, portanto eu gostava muito que outras modalidades também fossem praticadas em Oliveira das Meias, mas nós somos um concelho de forte implantação desportiva. Nós temos clubes, sobretudo oliveirense, que é o mais conhecido, a disputar campeonatos a nível nacional, e temos também, e sobretudo, e muito importante, a prática desportiva da formação dos mais jovens, das crianças, e isso é fundamental na educação, não só para a saúde, na educação para o desporto, como também na educação para os valores e, portanto, isso é uma área importantíssima. A prática desportiva, quer seja profissional, quer seja amadora, quer seja ao nível da formação para as crianças, é importantíssima e nós teremos, obviamente, que a apoiar, que a alimentar e que, de alguma forma, a Câmara Municipal terá que ser também um promotor dessa prática desportiva nas nossas escolas, nas nossas coletividades, até prática desportiva autónoma, livre, com espaços onde as pessoas sem nenhuma coletividade possam sem pertencerem a nenhum clube, possam praticar livremente, espontaneamente uma modalidade desportiva e, portanto, é importantíssimo o desporto em Oliveira das Meias e é importantíssimo o desporto até para a formação dos novos oliveirenses. Passamos agora para a cultura. Esta área tem sido uma aposta deste Executivo Camarário, com a criação, por exemplo, de alguns equipamentos, como o Cine Teatro Caracas, também a Casa da Criatividade na antiga garagem Justino. Aquilo que eu gostava de saber é quais são as suas ideias para a área da cultura no concelho de Oliveira das Meias. A cultura é importantíssima em qualquer sociedade democrática. É óbvio que falou da cultura ao nível das infraestruturas. Sim, mas na verdade Joaquim Jorge já falou sobre o desenvolvimento que quer implementar na área da cultura. Pronto, porque há essas duas vertentes. Há a vertente, nós para termos cultura temos que ter espaços também, e as obras do Cine Teatro Caracas eram ambicionadas há muitos anos, porque no fundo é a grande sala cultural que nós temos no concelho de Oliveira das Meias e, portanto, é importante as obras que estão a ser levadas a cabo, é importante que tenhamos uma boa sala. Mas a cultura não se resume aos espaços físicos, porque cultura é muito mais do que isso, não é? Portanto, é preciso, efetivamente, há alguns eventos culturais que já vinham do passado e que são importantes e devem ser retomados. Claro, não estamos a falar deste último ano, que é um ano completamente atípico nesse aspecto, mas é importante criar hábitos culturais nos oliveirenses, porque durante muitos anos não foi uma prioridade, podemos dizer isso. Durante muitos anos não foi uma prioridade e é preciso criar mais públicos para a cultura e para as diferentes áreas da cultura. Não são só os concertos de massas dos nomes conhecidos.
é toda a outra cultura. Estamos a falar também da poesia, e a poesia tem uma grande implantação em Oliveira das Meias, porque temos até um prémio literário professor Agostinho Gomes, que é um prémio literário para a poesia e que é importante. Temos a cultura é também teatro, a cultura é também cinema, e nós perdemos o cinema em Oliveira das Meias. Este executivo camarário criou um festival de cinema que eu aplaudi e aplaudo, e se for executivo vou dar continuidade a esse projeto, porque acho que é interessantíssimo, mas acho que a área do cinema devia ser mais desenvolvida em Oliveira das Meias. Nós fomos dos primeiros concelhos da região a ter um cinema. Tínhamos cinema na Vila de Cocujães, por exemplo, e sabíamos como o cinema era importante para as populações, deixamos de o ter, perdemos esses espaços, perdemos o cinema, isso era importante. Eu gostava muito que voltássemos a ter cinema, e gostava muito que voltássemos a ter também, que tivéssemos também ensino das artes, mais disseminado pela população escolar, para que efetivamente, porque não há dúvida de que o tocar um instrumento, o praticar uma arte, quer seja o teatro, quer seja outro tipo, é fundamental para o desenvolvimento harmónico do cidadão, da pessoa, e eu acho que isso é fundamental, e portanto a cultura é obviamente importantíssima também num projeto futuro para Oliveira das Meias. Oliveira das Meias tem perdido população durante os últimos anos. Se for líder do próximo executivo camarário, como é que pensa inverter esta situação? É um desafio muito grande, é um desafio. Repare que isto é uma tendência que não é só dos últimos anos, é uma tendência que já vem desde a última década. Nós temos vindo a perder população, não só porque o saldo natural é negativo, porque nascem muito menos pessoas do que aquelas que morrem, portanto só por aí nós temos perdido população que sai de Oliveira das Meias e já não regressa, sai para estudar, por exemplo, e já não regressa. Não temos tido a capacidade de fixar população de fora, que venha para cá estudar, que venha para cá trabalhar e que se fixe aqui, que resida aqui. Também há um problema ao nível da oferta habitacional que também tem que ser revisto, e tem que haver essa resposta. E portanto, há um envelhecimento da população, não tem havido uma renovação das gerações. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar um concelho que seja atrativo para os jovens oliveirenses, atrativo para as pessoas de fora se fixarem, um concelho que ofereça condições de vida, de bem-estar, de resposta das necessidades, que atraia as pessoas. E temos que criar condições também a outro nível, ao nível do crescimento da natalidade. É óbvio que isso não se resolve por despacho ou por lei, já muito se tentou fazer até a nível nacional. Há pequenos incentivos que se vão dando, Oliveira das Meias tem, há freguesias que têm alguns incentivos, podemos estudar outro tipo de incentivos, nomeadamente até incentivos para as famílias numerosas, incentivos à natalidade que se podem implementar e que se devem implementar, e reparem que há alguns concelhos, até do interior, que têm implementado alguns incentivos com frutos concretos, e, portanto, se nós tivermos efetivamente esse objetivo, há uma série de políticas que nós podemos desenvolver. Claro que não depende de um executivo camarário, mas temos que dar esse sinal, temos que estimular as pessoas e, sobretudo, dar confiança às pessoas. Se as pessoas acreditarem que o futuro será risonho, terão mais condições para pensarem em alargar a sua família, constituir a sua família, fazer a sua família crescer. E, portanto, temos que dar essa confiança e essa esperança às pessoas, para que efetivamente pensem que o futuro será melhor e pensem que podem e devem criar família, criar raízes no concelho e ajudar a que o concelho comece a crescer novamente, porque é um dos aspectos que mais me preocupa em Oliveira das Meias. Estamos já na reta final desta entrevista e eu aproveito para tocar em alguns pontos que abordou nesta conversa. Quanto à política social e políticas sociais, quais são os principais pilares da sua candidatura sobre esta área? Olha, são fundamentais. Repare que
Eu ainda não elaboramos o projeto, como já lhe disse, mas o projeto que será elaborado para os próximos 4 anos tem que ter uma vertente social muito grande. Porquê? Porque os próximos 4 anos vão ser diferentes de todos os anos anteriores. Nós não podemos esquecer que estamos a viver uma pandemia. E estamos a viver uma pandemia que vai ter efeitos e vai repercutir-se ao longo dos próximos anos. Nós não podemos criar um orçamento camarário ou criar um programa eleitoral para os próximos 4 anos ignorando isto. Ignorando que, efetivamente, nós vamos ter que recuperar. Nós vamos ter que voltar a pensar no básico, no essencial. Nós vamos ter que reequacionar as nossas prioridades e vamos ter que elaborar um projeto vocacionado precisamente para essa recuperação. As áreas principais de qualquer projeto autárquico para os próximos 4 anos têm que se alicerçar nisto, nas pessoas. Tem que se alicerçar nos apoios sociais às pessoas, tem que se alicerçar na saúde, tem que se alicerçar na educação. O resto virá por acréscimo. Agora, estes aspectos são os primordiais, os essenciais, aqueles que têm que ser a base de todo um programa eleitoral, que tem que ser vocacionado precisamente para as pessoas e para as necessidades das pessoas no momento. E as necessidades das pessoas na próxima legislatura vão ser completamente diferentes das que eram há 4 anos atrás, porque nós vamos estar a recuperar de um processo dolorosíssimo, dificílimo, com impacto económico, com impacto financeiro, com impacto social enormíssimo e com impacto na saúde das pessoas, quer física, quer mental, importantíssimo e enormíssimo. E, portanto, qualquer executivo camarário vai ter que olhar para esse aspecto em primeiro lugar e depois estabelecer prioridades. É isso que quem decide tem que fazer. E as prioridades vão ser essas, vai ser a recuperação de todo este processo dolorosíssimo que nós estamos a atravessar. Será a sua bandeira nesta candidatura? É uma das minhas bandeiras de candidatura. É recuperar deste período dificílimo para depois, aí sim, nós podermos ambicionar voltar a crescer e voltar a ser um concelho grande e próspero e moderno. Falou também na educação. A educação será para si uma aposta? Bem, no fim desta entrevista nós podemos dizer assim, tudo são apostas, porque tudo é importante. tudo é importante. Depois, lá está, depois vamos ter que escalonar. A educação é, a par da saúde e da área social, a base de uma sociedade. É a educação, é a base, é aqui que tudo começa. E, portanto, a educação é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas prioridades, pode ter a certeza que será uma das prioridades da nossa equipa. Nós temos que olhar para o bem-estar, para a segurança, para a saúde das nossas crianças. Temos, antes de mais, que lhe dar condições físicas nas suas escolas para que eles tenham essas condições de segurança e de saúde para poderem aprender, e temos que dar as condições para que se formem homens e mulheres de qualidade nas escolas. E, portanto, é o básico, é o essencial, tudo começa pela educação. Este executivo camarário iniciou esse processo de requalificação das escolas. Aliás, nós neste momento, repare, estamos ainda numa fase, os grandes agrupamentos, as 2 grandes escolas secundárias que estavam para ser intervencionadas, que já vinham atrás esses projetos, estão agora a ver a luz do dia. A escola Ferreira da Silva em Cocogém já está numa fase adiantadíssima, estivemos hoje a visitar, está lindíssima a escola, tem condições excelentes para crianças, para professores, para alunos, para funcionários, portanto excelente. A escola de Fajões está numa fase mais atrasada, mas também visitamos, também está já no terreno. O diretor do agrupamento, o professor Camilo, está entusiasmadíssimo porque está a ver a obra andar a bom ritmo e, portanto, está feliz por dar essas condições que há tantos anos ambicionávamos para ali. Estão a ser feitas intervenções ao nível das escolas do primeiro ciclo e nós temos escolas extremamente degradadas. É óbvio que elas não se degradaram nestes últimos 3 anos, a degradação já vinha de trás. É óbvio que também nunca está tudo feito e essa é uma aposta que este Executivo está a começar a fazer agora. Poderia até ter equacionado fazer antes, mas isso não vale a pena trazermos para aqui. Está a ser feito agora e vai ser para continuar. Enquanto houver escolas em Oliveira das Meias, onde as casas de banho sejam do século passado, eu não descansarei.
porque efetivamente não é admissível que nós vivamos a 2 níveis, a 2 graus de desenvolvimento em Oliveira das Meias. Tínhamos escolas excelentes e tínhamos escolas miseráveis. Não é admissível, porque não há aqui crianças, alunos de primeira, alunos de segunda, e portanto nós temos que equilibrar, temos que ter as condições ideais para que todas as crianças, todos os alunos possam ter condições de dignidade, de segurança, de saúde, de estabilidade nas escolas. E portanto esse é um caminho que eu continuarei sem dúvida nenhuma e portanto é uma aposta. Temos que eliminar todos esses pontos negros que nos envergonham a todos nas nossas escolas. Depois disso estar eliminado, partiremos para outros projetos, mas temos que ter prioridades e começar pelo básico. E que palavra tem para o ensino superior? Para já, de reconhecimento pela qualidade do ensino superior que é ministrado em Oliveira das Meias. Tanto a Escola Superior de Saúde, que começou por ser uma escola de enfermagem e que agora está a crescer, está a melhorar, tem umas instalações ótimas e já tem novos cursos e, portanto, está a crescer, e uma palavra de incentivo até para os seus diretores e para que continuem a crescer, e, portanto, tenho um carinho muito grande pelo ensino superior em Oliveira das Meias. A Escola Superior Aveiro Norte também é um orgulho que a Universidade de Aveiro tenha escolhido Oliveira das Meias, também foram dadas essas condições para desenvolver o seu projeto. Sei que têm mais projetos, é uma escola vocacionada pelo nosso tecido empresarial, tem o novo projeto do campus universitário, que também vejo isso com muitos bons olhos, e é um projeto que eu acarinharei, e portanto quero estabelecer com as 2 grandes polos de ensino universitário em Oliveira das Meias, parcerias de cooperação, de colaboração, acarinhar, facilitar os seus projetos de desenvolvimento e de crescimento, porque isso só temos a ganhar com isso. Termino a entrevista olhando para os nossos séniores. Uma das imagens de marca do Executivo PSD nos últimos mandatos foi a criação da Senior Party. Caso seja Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias, esta festa sénior irá voltar, o seu Executivo olhará para os nossos séniores com prioridade? Prioritária, sem dúvida. Repare, isso entronca no que falamos há pouco do envelhecimento da população e se nós pensarmos, envelhecer é bom. É bom envelhecer, significa que a esperança média de vida aumenta, significa que as pessoas vivem mais anos, mas é preciso viverem mais anos com qualidade de saúde e também com qualidade de bem-estar e com um envelhecimento ativo. Isso é preciso. Estes últimos anos não houve políticas para a terceira idade para os séniores de Oliveira das Meias. E é uma franja enormíssima da nossa população, uma franja que está a crescer e uma franja que foi esquecida. Eu não posso dizer que o único evento ou a coisa mais importante ou aquilo que os séniores precisam em Oliveira das Meias é uma Senior Party. A Senior Party era um evento, poderá ser equacionado, poderá ser melhorado, terá que ser avaliado, portanto não digo que vou tentar replicar a Senior Party, mas é importante que haja um evento, é importante, sim, é importante que haja... O que é importante é que haja um olhar dedicado à nossa população sénior. A nossa população sénior são os nossos pais, são os nossos avós, seremos nós dentro de muito pouco tempo. E, portanto, é uma população fundamental e é uma população que não pode ser vista apenas em termos de utilidade para a sociedade. Tem que ser vista com humanidade enquanto pessoas, enquanto valor e enquanto valor para a sociedade que nós temos e enquanto podem gerar ainda valor. E, portanto, tem que haver aqui também um apoio intergeracional e não esta repartição, este escalonamento de séniores de um lado e jovens do outro. Mas é uma população que tem que ter um olhar especial e eu estou muito motivada a olhar de forma especial para os séniores e a criar condições para que possam viver cada vez mais anos, com mais qualidade de vida e com mais alegria, com mais entusiasmo. E essa população é uma das populações que tem que ser recuperada, porque é a população que mais tem sofrido com a pandemia.
não só a nível de saúde, como a nível de isolamento, como a nível de solidão, de saúde mental. Portanto, se eu quero elaborar um projeto para recuperar Oliveira das Meias deste período de pandemia, sem dúvida que os séniores serão das minhas principais preocupações e prioridades, porque tem que ser feito um trabalho muito intenso com este segmento da nossa população para lhes voltar a dar a alegria de viver que tem sido perdida durante este período, para lhes voltar a dar esperança de que eles ainda poderão ser felizes, ainda poderão ser úteis, ainda poderão viver durante mais anos com qualidade de vida e sendo, de alguma forma, valorizados pela autarquia, valorizados pela comunidade. Muito obrigado, Carla Rodrigues, por esta entrevista, e agradecemos também o facto de ter sido a Azemais.net que a Carla Rodrigues deu a sua primeira entrevista enquanto candidata da coligação PSD-CDS-PP à Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Eu agradeço também o vosso trabalho, agradeço o vosso convite, foram os primeiros a convidar-me para uma entrevista e, portanto, é importante e fundamental o vosso trabalho também para eu dar a conhecer aquilo que sou eu e aquilo que são as minhas ideias para Oliveira das Meias. Portanto, disponham daquilo que precisar e parabéns pelo trabalho que têm feito. Muito obrigado.